Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Benhur, você fez o seu trabalho, é claro, né, como funcionário do clube, mas o que dizer, né? Você tentou, colocando aí 3 volantes, 3 atacantes, fez as alterações, mas o Guarani fez aí uma das piores apresentações. Eu, particularmente, já trabalho há muito tempo aqui no Brinco, eu nunca vi o Guarani jogar tão mal como hoje. Qual é o seu sentimento, né? O que você tem a dizer sobre esse resultado? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, dizer que está sendo difícil de estar vindo aqui, porque ninguém esperava um resultado desse. Eu acho que hoje foi um jogo diferente. Das outras vezes a gente pôde ter um pouco de rendimento, né? E às vezes a bola não entrava. Mas hoje eu acho que acho que a palavra é o psicológico nosso acabou nos dificultando para a gente poder coisas maiores no jogo. Então a gente tentou colocar um time competitivo, principalmente no meio campo, que nós sabíamos que o jogo ia ser de muita transição. Uma equipe que vinha com 3 zagueiros e 3 volantes também, e só com 2 atacantes na frente. Nós procuramos povoar um pouco mais o nosso meio campo, só que algumas coisas não encaixaram. Eu acho que o adversário foi superior, principalmente nesse combate, nesses duelos no meio campo, e isso acabou dificultando. Mas eu acho que até os 30 minutos nós estávamos criando alguma coisa, procurando jogar para frente, mas eu acredito que depois que nós tomamos o primeiro gol, a gente acabou não tendo muita força para reagir. Eu acho que a gente sentiu muito esse primeiro gol. Então isso acaba dificultando o decorrer do jogo. Tentei levantar o pessoal, dar moral, mas eu acho que a gente, primeiro tempo ali ainda já estava um pouco, mas o segundo tempo eu acho que a gente diminuiu bastante e acabou sofrendo uma derrota em casa. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Benhur, você acha que com a chegada da nova comissão técnica, o Guarani tem chances de sair dessa situação, né, mostrando mesmo, como o Washington Mello disse, um time apático? O Guarani tem a perspectiva de galgar saltos maiores, até mesmo, primeiramente, saindo dessa zona incômoda, com esses jogadores, com esse elenco, a nova comissão técnica que está para chegar? Nós esperamos isso, acho que todo mundo espera isso. Vai chegar um novo comandante, eu acho que ele vai ter um tempo para trabalhar, um tempo para ele ver os atletas que tem aqui. Logicamente que, em cima do análise dele, ele vai tomar decisão se precisa contratar outros atletas ou não. Eu acho que o maior desafio nosso é motivar esses atletas, levantar principalmente o psicológico. Eu acho que a gente tem sofrido bastante com isso, não é fácil, só que para jogar no Guarani, jogar em time grande, precisa ter personalidade, tem que querer mais. Então isso é uma coisa que nós precisamos todos, viu? Todos, não estou dizendo nem A nem B, todos. Precisamos evoluir, precisamos entregar mais. Acho que estamos devendo. Benhur, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o esquema tático adotado para esta partida. O porquê da escolha com 3 volantes, sendo que você tinha um meio-campista no banco de reservas, que era o Vitinho, e você não tinha Giovanni Augusto, suspenso, e o Marcinho também machucado. Obrigado. Boa, exato. Nós não tínhamos nem Marcinho nem Giovanni. Como eu falei, o adversário vinha com o meio-campo muito pesado, com muita disputa no meio. É um time que briga muito, principalmente com os 3 volantes, a intensidade era muito alta. E eu optei por 3 volantes para tentar igualar isso, principalmente no início do jogo, mas a minha ideia foi, e eu fiz isso, de colocar o Vitinho já no segundo tempo, para poder dar um pouco mais de mobilidade. Eu acho que se saísse jogando com ele, de repente eu poderia sofrer um pouco, principalmente na marcação, que é um cara que tem qualidade, mas às vezes precisa um pouco mais como ele não vinha jogando, precisava um pouco mais de ritmo para entender o jogo. Então, por isso que não quis arriscar em começar com ele. Boa noite, Benhur. Vinícius Abarca, TV e Rádio Bandeirantes. Nos 8 jogos como mandante, o Guarani fez apenas 2 gols, né? Contando aqui também o jogo lá em Manaus. Queria saber se essa pressão da torcida, logo quando a equipe começa a errar, atrapalha os jogadores dentro de campo.
Não deve, né? Não deve, mas eu acho que, como hoje um jogo que a gente tomou um gol, acabou sendo pressionado pela nossa torcida, que isso é natural, porque é um resultado melhor. Mas, como eu disse antes, nós precisamos ter força para passar por cima de tudo isso e fazer o nosso trabalho aqui dentro, tirar forças para recuperar os atletas e eles, quando estiver dentro do campo, também ter personalidade para aguentar as vaias, porque hoje nós estamos devendo. Então, toda a vaia que vem de fora, toda a crítica que vem de fora, nós temos que falar menos, né? E trabalhar mais e poder se agrupar, se juntar cada vez mais para poder tirar o time dessa situação. Boa noite, Benhur, Victor Freitas do Bugricast. Mais uma vez a gente viu um time do Guarani completamente desestabilizado emocionalmente. O Lucão do Break deixou o campo aos prantos mais uma vez, o Maurício Kozlinski sentiu muito gol e o Leandro Castan cometeu alguns erros bem grotescos para um atleta profissional. Tendo em vista que dentro do esporte o mental é tão importante quanto o físico, você considera que o Guarani oferece o apoio psicológico adequado para os seus atletas hoje? Olha, cada um tem um jeito de responder, principalmente nas dificuldades, né? O atleta, às vezes, depende do coletivo, mas o individual também faz muita diferença. Cada um pensa de um jeito, cada um reage de um jeito numa situação dessas. Alguns são mais experientes, conseguem lidar melhor com isso, alguns mais jovens não. Então, assim, eu acredito que o clube sempre tentou dar o melhor para os atletas. Eu acho que nunca faltou nada aqui. Logicamente que cada um tem uma maneira de receber, né, esse apoio e poder levar para o jogo. Infelizmente, nós viemos, já não foi hoje, já viemos de várias rodadas, vários jogos, que a gente tem pecado em alguns momentos cruciais que tem feito com que o resultado não tenha ocorrido. Então, isso também vai acumulando e os atletas acabam sentindo. Então, eu preciso melhorar, principalmente nessa parte de saber reagir nesses momentos difíceis e olhar para frente, cara. Não adianta a gente ficar lamentando. Logicamente que a gente pode falar que, né, todo perdedor ele acaba só contando a história. Então, assim, a gente precisa reagir, a gente precisa dar a volta por cima, só que só falando não adianta, nós precisamos mostrar e trabalhar, como eu falei antes, e nós estamos devendo. Benhur, Gustavo Biana, EBTV. Então, são 3 questões que acho que você vai matar fácil. Primeiro, acho que o presidente ele teve uma conversa com todos vocês, né, jogadores, né, comissão técnica, né, quem ficou. Você acha que os jogadores eles podem ter sentido um pouco dessa pressão, dessa conversa que teve o presidente, né, diante das demissões já dos treinadores? Essa é uma questão. Qual é o vestiário que o Mozart vai encontrar quando chegar aqui amanhã? E uma outra, a gente sabe que você veio trazido pelo Michel, né? A sua relação com o Michel de confiança era muito grande. Com a saída dele, com essas mudanças, você pretende continuar? Vou começar pela última, tá? Eu fui indicado pelo Michel há 2 anos atrás, mas eu estou no clube pela minha competência. Eu acho que eu mostrei meu trabalho e isso fez eu ficar até hoje aqui no clube. Logicamente que vai chegar executivo, vai chegar treinador, comissão e tem todo o direito de tomar a decisão que quiser. Mas eu estou aqui, sou funcionário do clube, estou aqui para trabalhar e poder ajudar da forma que for possível. Mas eu vejo dessa forma, né? Cada um vai analisar da melhor forma possível, mas eu tenho uma convicção sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas falam, quem te trouxe? As pessoas às vezes te indicam para algum trabalho, mas se tu vai ficar muito tempo ou não, depende da tua competência. Sim, eu pretendo ficar, a minha vontade é de ficar no clube e dar continuidade ao trabalho. A outra pergunta foi vestiário que vai encontrar. Eu acho que um vestiário abatido, né, cara, que depois de uma derrota dessas sequências de derrotas, é natural que vai encontrar um vestiário machucado, mas também uns atletas que trabalham, cara. Os caras trabalham, de repente não estão se achando, as coisas não estão acontecendo, mas a gente não pode falar que os caras não trabalham. A gente trabalha aqui, o pessoal trabalha, cumpre horário, vem aqui, faça o seu melhor sempre. E
E se Deus quiser, as coisas vão se encaixar, as coisas vão melhorar e as decisões que terão que ser tomadas vão ser feitas. Eu acho que o presidente teve uma conversa com os atletas, com todos nós, o pessoal da comissão também, com todo mundo, só manifestando a insatisfação dele de tudo que está acontecendo, como que é natural, nós precisamos sentir também, sabe? Nós precisamos entender que a fase não está boa, as coisas não estão acontecendo. Então, assim, eu acho que a culpa tem que ser de todo mundo. Como eu digo, é comissão técnica, é jogadores, é diretoria, todo mundo tem que assumir essa culpa e não adianta a gente ficar querendo colocar a culpa no outro. Nós precisamos, nesse momento, pedir até pelo torcedor que nos abrace, que nosso torcedor que nos ajude. Logicamente que eu sei que é difícil para o torcedor sempre tem a razão porque quer o resultado, mas pode ter certeza que tem pessoas aqui que estão trabalhando para o melhor do clube.